Estudos Bíblicos, lição número 16. A purificação do santuário. Que 3 assuntos ensinou Paulo relativos à fé em Cristo? E, alguns dias depois, vindo Félix com sua mulher Drusila, que era judia, mandou chamar a Paulo e ouviu acerca da fé em Cristo. E tratando ele da justiça e da temperança e do juízo vindouro, Félix, amedrontado, respondeu: Por agora vai-te, e em tendo oportunidade te chamarei. Atos, capítulo 24, versículos 24 e 25. Só os ímpios devem ser julgados? Eu disse no meu coração: Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo o propósito e para toda a obra. Eclesiastes 3:17. Quem deve comparecer perante o tribunal de Cristo? Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. 2 Coríntios 5:10. Até que ponto a nossa vida é examinada? Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mau. Eclesiastes 12:14. Que tipo de coisas aparecerão no juízo? Mas eu vos digo que de toda a palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Mateus 12:36. Aquele que oferece o sacrifício de louvor me glorificará, e àquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus. Salmo 50:23. Por onde deve começar o juízo? Porque já é tempo que começa o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? 1 de Pedro 4:17. A casa de Deus, que é a Igreja do Deus vivo. 1 a Timóteo 3:15. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Hebreus 7:25. Quem realmente faz o juízo? E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. João 5:22. Quando Jesus vier, o que é que ele trará consigo? E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Apocalipse 22:12. O juízo para todos os que já aceitaram Cristo como seu Salvador tem lugar antes de ele vir. Isto é ilustrado em Mateus 22, na parábola de um casamento que um certo rei fez para o seu filho. Antes de começar o casamento, o rei inspeciona os convidados para ver se todos estão vestidos com o traje nupcial. Veja-se o paralelo no Apocalipse. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Apocalipse capítulo 19, versículos 7 e 8. Na parábola, ter esse manto determinava se alguém era aceito ou rejeitado. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Mateus 7:21. O que vencer, esse será vestido de vestes brancas. Apocalipse 3:5.
aqueles que não contaminaram as suas vestes, mas lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro, e comigo andarão vestidos de branco, porquanto são dignas disso. Apocalipse capítulo 3, versículo 4 e capítulo 7, versículo 14. Esse exame de caráter é realizado por Cristo no santuário celestial. Quando a sua investigação estiver concluída, o destino de todos será selado. Ele então anunciará: quem é injusto, seja injusto ainda, e quem é sujo, seja sujo ainda, e quem é justo, seja justificado ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. E eis que saio do venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Apocalipse, capítulo 22, versículos 11 e 12. Qual é a mensagem que hoje deve ser pregada em alta voz? Dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. E adorei aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Apocalipse 14, 7. Paulo falou em termos de juízo vindouro, em Atos 24, 25. A mensagem para hoje é que é vinda a hora do seu juízo. Apocalipse 14, 7. Quando Jesus vier, julgou. Apocalipse 19, 2. Esse juízo investigativo, que avalia a vida de todos os que já professaram fé em Cristo, é concluído antes da vinda de Jesus. Não deve ser confundido com o juízo dos ímpios por Cristo e seus santos, que ocorre durante o milénio, ou o juízo final e castigo dos ímpios, que ocorre no final dos 1000 anos. Ver a lição número 5. O que deve ser mais valorizado do que ter poder sobre os espíritos malignos? Eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Lucas, capítulo 10, versículos 19 e 20. Onde estão registrados os nomes do povo de Deus. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente e com os meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Filipenses 4, 3. Como é que Deus registra as nossas boas ações? Então aqueles que temeram ao Senhor falaram frequentemente um ao outro, e o Senhor atentou e ouviu. E um memorial foi escrito diante dele para os que temeram o Senhor e para os que se lembraram do seu nome. Malaquias 3:16. O que mais está registrado diante de Deus. Por isso, ainda que te laves com salitre e amontoes sabão, a tua iniquidade está gravada diante de mim, diz o Senhor Deus. Jeremias 2:22. Onde é que Deus escreveu uma descrição de cada pessoa? Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Salmo 139:16. Tudo o que fazemos está registado nos livros de Deus. Algumas das referências diretas ou implícitas aos livros celestiais de registro incluem Neemias 13:14, Jó 16:19, Salmo 56:8, Hebreus 12:23, Apocalipse 13:8, 17:8, 21:27 e 22:19. No juízo, o que é aberto? Eu continuei olhando,
até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a pura lã, e seu trono era de chamas de fogo, e as suas rodas de fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões assistiam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Daniel, capítulo 7, versículos 9 e 10. Para que são usados os livros no juízo? E vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Apocalipse 20, 12. Se os livros de registro mostrarem que alguém voltou a pecar, qual será a sua condenação? Mas, desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá. De todas as justiças que tiver feito, não se fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. Ezequiel, capítulo 18, versículo 24. O que será feito ao seu nome? Então disse o Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro. Êxodo 32, 33. Sejam riscados do livro dos vivos e não sejam inscritos com os justos. Salmo 69, 28. No fim, o que é que lhe vai acontecer? E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Apocalipse 20, 15. O que aconteceu na visão de Daniel sobre o juízo? Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Daniel 7:13. Este movimento de Cristo não descreve a sua vinda para a terra, mas sim para o ancião de dias. A mesma cena é descrita pelo profeta Malaquias. Repare-se na pergunta que é feita e na sua resposta. Onde está o Deus do juízo? Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor. Malaquias capítulo 2, versículo 17 e capítulo 3, versículo 1. Apocalipse 10 descreve o amargo desapontamento daqueles que esperavam a vinda de Jesus em 1844. Ver a lição 15. Quando ele não veio, a pergunta deles foi: onde está o Deus do juízo? A resposta da Bíblia foi: o Senhor a quem buscais virá subitamente ao seu templo. Jesus mudou-se em 1844 para o lugar santíssimo do Santuário Celestial para começar a sua obra de juízo investigativo, a sua obra final antes de vir à Terra para receber a sua noiva. Em Daniel capítulo 8, versículo 19, aprendemos que o santuário seria purificado no tempo determinado. Comentando sobre isso, Paulo diz: tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo. Atos 17, 31. O tempo determinado para o juízo foi o cumprimento dos 2300 dias. Qual é a obra do Senhor durante esse tempo? E assentar-se-á como fundidor e purificador de prata, e purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro e como prata. Então o Senhor trará a oferta em justiça. Malaquias, capítulo 3, versículo 3. O que ele fará com os nomes dos vencedores?
O que vencer será vestido de vestes brancas e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Apocalipse 3, 5. O que é que será apagado dos seus registros? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e para que venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Atos 3:19. No antigo ritual anual, onde é que o bode vivo levava os pecados, removendo-os assim permanentemente do santuário? E Arão porá ambas as suas mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, e todas as suas transgressões, e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo-á ao deserto, pela mão de um homem designado para isso. Levítico 16:21. Quando a obra de purificação do santuário celestial terminar, o que será derramado sobre a terra? E depois disto olhei, e eis que o templo do tabernáculo do testemunho foi aberto no céu. E os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos com cintos de ouro pelos peitos. E um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todo o sempre. E o templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no templo, até que se consumassem as 7 pragas dos 7 anjos. E ouvi, vinda do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Apocalipse capítulo 15, versículo 5, até ao capítulo 16, versículo 1. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até àquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Daniel 12:1. E será que aquele que for deixado em Sião e ficar em Jerusalém será chamado santo, todo aquele que estiver inscrito entre os viventes em Jerusalém. Isaías 4:3. À luz da palavra de Deus, compreendo que a obra atual de Cristo no santuário celestial envolve uma investigação das nossas vidas. Compreendo que este juízo estará concluído antes da vinda de Cristo para trazer as suas recompensas. Desejo que o pecado seja vencido na minha vida e apagado do meu registro no céu. No nosso próximo estudo, que será a lição número 17, abordaremos o tema Como entregar o seu coração a Cristo. Até lá, desejamos as mais ricas de bênçãos de Deus para todos vós.